Bora falar de futebol, bora falar de planejamento. As primeiras decisões de 2026 do Palmeiras foram reveladas pelo técnico Abel Ferreira. Ele deu uma longa entrevista à TV Palmeiras em que falou sobre vários temas e deu para pescar algumas decisões já tomadas, até em relação a nomes de jogadores, mas no todo do planejamento para a temporada de 2026. E claro que a gente vai falar sobre isso e também sobre a primeira contratação oficializada para a temporada. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 90 mil inscritos até o fim do ano, faltam menos de 700, será que dá? Eu conto com você, hein? Eu acho que vai dar, a galera acelerou no último vídeo, hein? Clica aqui no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito. Já aproveita e clica no like também para fortalecer. Show? Bora lá pro tema do vídeo? Olha só, gente. Como eu disse, o Abel concedeu uma entrevista à TV Palmeiras. Eu confesso que uma coletiva com os setoristas seria mais produtiva. Claro que a TV Palmeiras vai trazer perguntas mais genéricas para o treinador trazer a resposta que ele bem entende, sem responder alguns questionamentos em relação a decisões tomadas durante o ano de 2025 e também sobre o que pode ser projetado diferente do que foi feito em 2025 para 2026 em relação ao elenco. Isso, claro, seria o trabalho da imprensa ali e não do clube. O clube coloca mais como um pronunciamento para fechar o ano do Palmeiras, né? Deixa eu tomar um gole d'água que a garganta tá falhando. Bem, e aí, claro, eu separei alguns trechos porque deu para pescar algumas decisões que o Abel já tomou, tá? E eu peguei só esses trechinhos em que dá para pescar as decisões pra gente comentar. Vamos escutar esses trechos para depois trazer os comentários aqui no vídeo. Bora! Quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, são ajustes pontuais, como eu te disse, 6 jogadores que iniciaram a final da Libertadores foram contratados este ano, ou entraram no clube este ano pela primeira vez, portanto, há aqui uma base. Vocês sabem que nós somos uma equipa jovem, somos uma equipa resiliente, somos uma equipa competitiva, somos uma equipa com bons jogadores. Eu falo muitas vezes e tento dar exemplos porque nós queremos que o jogador chegue e que imediatamente dê rendimento. Nós sabemos que as coisas não são assim. O Lucas foi pegar na camisola que o Rios deixou, a camiseta, e jogar e na equipa. Foi o momento em que nós encaixamos. O Andreas, que contratamos, foi um jogador que rapidamente encaixou. E há outros que nós acreditamos e temos que ter paciência. O caso do Facundo, que foi extremamente importante no início do ano e que depois foi perdendo espaço, normal. O Ramon Sousa, como vimos por exemplo, ainda no último jogo, é um jogador que precisa um pouquinho de consistência, mas que nós não temos dúvidas que nos vai ajudar. Estou a falar do Ramon Sousa, que fez um belíssimo jogo contra a LDU. Portanto, o que está a faltar aqui é um pouquinho de consistência, acreditar nestes jogadores. Sim, tem outros que temos que trocar porque não se adaptaram, e essa é a minha função, minha, do Barros e da nossa presidente, falarmos, sentarmos e percebermos os jogadores que nós temos que ter paciência, e outros jogadores temos que ter paciência, por exemplo, como falei, e o clube tem esse lastro de paciência, não só com os jogadores que vêm da base, mas com os jogadores que contrata jovens. Falo do Lopes, por exemplo. Beleza, vamos lá, ponto a ponto, né? O primeiro trecho que apareceu aí foi o seguinte: quando falamos em elenco, não vai haver uma alteração significativa. Ponto. Isso estava nas entrelinhas, é verdade, mas agora, de fato, foi anunciado pelo Abel. E claro, eu já havia falado e dado essa informação aqui nas análises no canal do Fragoso. O Palmeiras entende que montou um elenco para jogar a temporada de 2025, a temporada de 2026 e a temporada de 2027. É um elenco para 3 anos. 2025 foi o ano da reformulação. Portanto, 12 jogadores chegaram, 16 saíram. Foi o momento da era Abel com o maior número de trocas. E, por isso também, é muito relevante que o Abel fique, que o Abel renove como renovou e como oficializou.
porque esse seria o pior momento para encerrar o ciclo do Abel, porque este elenco, esta reformulação, foi comandada por ele. Ah, mas tem o Barros, ah, mas tem a Leila. Claro que tem, mas quem escala o time? Quem treina o time? Quem olha para as peças e fala, eu consigo tirar isso daqui dessa peça aqui eu não consigo tirar tanto, eu vou ter que mudar o planejamento em relação à utilização dela, essa daqui eu posso descartar, essa daqui eu tenho que ter paciência. Quem é esse cara que conviveu com a reformulação todo esse ano para em 2026 saber exatamente quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas qualidades, os testes que não deram certo, a paciência com quem deve ter e a troca com quem deve acontecer? É o Abel. Então esse momento de reformulação, ele demanda um cara que realmente montou esse elenco. Se não viria um outro treinador que possivelmente poderia falar, ó, esse elenco aqui, olhando de longe, não é o elenco que eu quero trabalhar. Eu vou precisar mudar bastante coisa. Então, se o elenco foi montado para 3 anos, o Abel ele chega para cumprir o planejamento colocado em 2025. Reformulação feita, base montada, 26 e 27, poucos ajustes. E o Abel banca isso ao dizer que é uma equipe jovem, resiliente, competitiva, com bons jogadores. Ele banca isso. E ele diz o seguinte depois nesse trecho que eu coloquei. Eu falo muitas vezes e tento dar exemplos que nós vimos que o jogador chegue e dê rendimento, mas sabemos que as coisas não são assim. Aí ele falando sobre a paciência que ele vai ter com certos atletas. E aí vem os nomes nos trechos seguintes. E esses nomes são legais de pegar. Quando ele fala, o Lucas foi pegar a camisa que o Rios deixou e foi o momento que encaixamos. Ele está falando do Lucas Evangelista e isso já mostra que no planejamento de 2026, o Lucas Evangelista será uma peça de referência dessa equipe. O Lucas Evangelista será uma peça de referência do técnico Abel Ferreira. Por quê? Segundo a análise que ele traz nessa entrevista, e eu não vou colocar tudo aqui, ele mesmo dá a entender que quando o Lucas Evangelista deixa o time desanda. O time passa a não ter mais aquela dinâmica que tinha, jogar como jogava, como ele gostaria e desorganiza. Então, claramente, o Lucas Evangelista será uma peça muito importante para o Abel em 2026. Além disso, ele fala sobre jogadores que ficarão no time, mas antes ele coloca o seguinte em relação ao Andreas Pereira que eu acho bem interessante. Olha só. O Andreas contratamos e rapidamente encaixou. Então, quando ele coloca isso também, dá para interpretar que o Andreas foi uma contratação de presidente, próximo dos 30 anos de idade. O Palmeiras, como eu disse num vídeo recente, conversou com o Fabinho, conversou com o Jorginho, jogadores acima dos 30 anos. Então, o que foi um impeditivo para negociar ou para fechar a contratação foram valores, não foi a idade, não foi a casca. O próprio Abel falou que precisa de jogadores mais experientes e não mencionou o Andreas nessa história. Então, isso já dá o tom do que o Palmeiras deve buscar no mercado. O Lucas Evangelista é um jogador de 28 anos, o Andreas, jogador de 29 anos, foram os mais cascudos das contratações. Esse tom já dá o norte do que o Palmeiras deve buscar em relação a ajustes no mercado. Não são jogadores com 24 anos, 25 anos, pelo menos é o tom do discurso. E aí ele caminha e fala de 2 atletas que ele garante no planejamento de 2026 e que muita gente colocava como dúvida. Facundo Torres e Sousa. Veja só, para relembrar o que ele disse. Outros que acreditamos e temos que ter paciência. O caso do Facundo, que foi importante no início do ano e foi perdendo espaço, normal. O Ramon Sousa, que no último jogo é um jogador que precisa de consistência. Aí ele não mencionou o lance, mas ele está falando do gol que perdeu. Mas que nós não temos dúvidas de que vai nos ajudar. Fecha o Abel falando sobre o Sousa e conclui. Portanto, falta um pouquinho de consistência, acreditar nesses jogadores. Ele crava que Facundo e Sousa são jogadores que precisam de consistência, ou seja, regularidade, casca e ficam no Palmeiras para 2026. Então esses 2 atletas já estão no time de 2026 e não serão negociados. Dá para pescar isso da entrevista dele. Para fechar o trecho que eu trouxe, ele fala: tem outros que temos que trocar, porque não se adaptaram e essa é a nossa função. Tem jogadores que temos que ter paciência e o clube tem esse lastro. Falo do Lopes, ele usa o Flaco Lopes como exemplo de um atleta que o clube teve paciência e deu resultado. Quando ele fala que tem jogadores que não se adaptaram, claramente a gente pode tomar como referência o Mikael, um zagueiro que foi bastante utilizado, foram mais de 20 jogos na temporada e não conseguiu render, não conseguiu se adaptar, não conseguiu viver bons momentos. Nem lampejos teve o Mikael,
que era uma aposta do Palmeiras porque eu não tive nada a ver com isso, porque teve 2 temporadas como profissional na Major League Soccer e só veio para a terceira no Palmeiras, era uma aposta e não funcionou. E aí a gente vai para outra parte que tem pouco a ver com a entrevista do Abel, mas tem a ver com informação. Só que antes eu vou chamar aqui para a tela o Teacher Jay, @oteacherjay, o meu professor de inglês, que pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol, sabia? Ele é bilíngue e dá aulas online particulares, sem aquela coisa da timidez, dividir com a galera a aula, ficar na dúvida se pode levantar a mão para perguntar, ficar envergonhado, nada disso. Em qualquer lugar do mundo, online, você faz aula de inglês com o Teacher Jay e particular, ou seja, bate um papo direto com ele, vai ter atenção total, exclusiva e evidentemente que isso é muito importante. Além do que, não tem aquela história de metodologia congelada. É conversação com exercícios personalizados para aquilo que você precisa. É para o seu negócio, é para o seu estudo, é para hobby, é para turismo, enfim. Você decide e alinha com o Teacher Jay, o meu professor de inglês, que pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol. @oteacherjay, manda uma mensagem para ele. Show? Para fechar, a informação que pintou, né? O Palmeiras fechou a contratação de Bruno Fux, era uma promessa, mas ainda não havia oficializado. Oficializou de fato a contratação, 4 milhões de euros é a abertura de gasto da janela de transferências do Palmeiras, virando de 2025 para 2026. 4 milhões de euros muito bem investidos numa aposta. Sim, Bruno Fux era uma aposta. Quando você olha para a carreira dele, aos 26 anos ele teve de fato sequência como profissional em 2 temporadas, as 2 pelo Galo. Pelo Inter pouco jogou, já foi vendido quando viajou para a Rússia, encarou muitas lesões, também não teve sequência e pelo Galo de fato, ele teve sequência, 2 temporadas de fato com sequência. O Palmeiras apostou e na terceira temporada, com sequência de jogos, ele mostrou muita qualidade, mostrou consistência que o Abel tanto disse, encaixou no time, até com versatilidade e foi contratado 4 milhões de euros, estava previsto no contrato o valor, o Palmeiras foi lá, acionou a cláusula e resolveu. O Bruno Fux é o primeiro reforço do Palmeiras na temporada. Os primeiros passos foram entregues, dados, e já deu para pescar na entrevista. Achei interessante trazer para você aqui no canal do Fragoso tanto o que deu para pescar na entrevista, quanto a análise do primeiro reforço, que não precisa ser tão profunda. O Bruno Fux e sua temporada falam por si, foi titular da Libertadores, também pela sua versatilidade, e brigou para ser titular ao longo de todo o ano. Só não foi, de fato, porque Murilo e Gustavo Gomes são uma dupla muito consistente na visão do Abel, embora o Murilo não tenha tido um ano dos melhores. O Bruno Fux merecia, inclusive, ao longo dos jogos em que os dois estavam disponíveis, ser o titular, mas a gente sabe que o Abel trabalha muito essa questão de dar cancha para quem é capitão, para quem é líder, independentemente do momento ruim, muitas vezes dar sequência para tentativa de recuperação e a galera ir escalando montanhas. O Bruno Fux certamente escalou a montanha, não à toa apareceu na final da Libertadores pela versatilidade à frente dos camisas 5, Aníbal e Emiliano. Bom, esses os primeiros passos, deu para pegar legal, deu para trazer para você na análise e no detalhe com os trechos recortadinhos, e claro que você tem voz aqui no canal do Fragoso, você tem opinião, e a sua opinião você deixa aqui nos comentários. É muito importante para o canal do Fragoso o seu comentário, tá? Eu não consigo responder, é verdade, todos, mas eu leio, dou uma passada de olho, tem muita gente que fala, pô, primeira vez que eu tô falando aqui com você, eu fico super feliz, leio todos, então ó, comentários aqui embaixo, não se esqueça, é muito importante para o meu trabalho. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E, evidentemente, clique no like e clique no hype. Esses 2 botões mostram para a plataforma que o vídeo é bom e aí o YouTube manda para mais pessoas. Se você quiser ser membro, apoiador do canal, diretamente, ó, clique no botão Seja Membro, menos de R$5 por mês e você apoia mensalmente esse trabalho que eu faço diariamente para você. Combinado? Recados dados, agora já sabe. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.